ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Aleluia. Pula, a paz do Senhor, minhas queridas, amadas irmãs e irmãos de Cristo, amados, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar desse Jesus, esse Jesus que é tremendo, maravilhoso, que está vivo e que continua fazendo milagres como fazia antigamente, né? E nós não podemos deixar Ele dentro de nós. Eu falei isso ontem lá no culto. Esse Jesus que está dentro de mim, está dentro de você, Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar a outras pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não nasceram da água e do Espírito, que não nasceram de Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. É verdade. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tá? Em 1 João capítulo 5, capítulo 4, você vai ver lá que João falava muito claramente sobre isso. Eu li um texto aqui, uma frase, né? Eu estou com a Bíblia da minha esposa, coisas boas eu vejo aqui. Quando o nosso lado de dentro está bem, o de fora vira espelho. Poxa, que frase forte, né? Quando o teu lado de dentro, que é Jesus que está dentro de você, que nasceu de dentro de você, está vivo, está se manifestando, está em você crendo, né? Com certeza, amados, o lado de fora, ele vai virar um espelho, ou seja, Jesus Cristo vai vir para fora. É maravilhoso a gente meditar na presença de Deus, que é algo que faz com que a gente cada vez mais fica vivo na presença do Senhor. E mais vezes você vai ter a oportunidade de ver os milagres de Deus. Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz ali a palavra de Deus, Paulo fala, que Jesus Cristo apareceu a 500 pessoas. Eu acredito que ele apareceu mais. Né? No meu livro de Heresiastes, do Eclesiastes, não, Heresiastes do pastor Luiz, eu acredito que ele tenha aparecido para mais de 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas. Mas as 500 pessoas que viram foi aquelas que creram. Presta bem atenção, Jesus falou o quê? Se você crer, você verá a glória de Deus. Você, por exemplo, se não conhece Jesus, se Jesus passar na tua rua, você não vai reconhecer. Se, por exemplo, um amigo seu chegar para, poxa, você não me viu não, eu passei na frente da tua casa, você estava no muro. Ué, não te vi não, não te viu. Você não viu porque você não estava prestando atenção.
Mas quando Jesus passa na sua vida e na minha vida, a gente sabe, porque a gente tem Ele dentro de nós. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua, mas cada vez mais Ele quer se manifestar na minha e na sua vida. E uma das coisas que a gente deve fazer é fazer com que esse Jesus venha sempre para estar conosco, sempre. Sempre se manifestando de uma forma poderosa. Eu tenho um texto para ler para vocês. Ontem eu falei de João Batista. E João Batista, amados, ele era um homem de Deus fervoroso. Eu vejo, Jesus falou de João Batista que ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Porque a missão dele foi anunciar, a vinda de Jesus Cristo. Ele veio ali estar preparando o caminho para Jesus. E é muito difícil, mas preparar caminho não é fácil, não. Eu lembro uma vez que eu fui subir num monte pela primeira vez, junto com Augusto. Não sei se Augusto um dia pode ver isso aqui. Augusto era um homem de Deus que subiu o monte comigo. E nós resolvemos subir um monte que ninguém subia. E nós limpamos o terreno. O que aconteceu? Apareceu uma cobra. Apareceu uma cobra e a gente ficou ali. A bichinha estava no caminho para beliscar a gente. E nós matamos aquela cobra, E profeticamente nós dizemos: nenhuma serpente maligna vai picar as pessoas aqui, porque aqui nós estamos abrindo esse monte para ser um monte do Senhor. E até hoje sobe gente lá naquele monte para orar ao Senhor. Nós fomos a primeira pessoa a subirmos lá naquele monte. Então preparamos um caminho, fizemos uma trilha. Depois teve outros irmãos nossos mesmo que ajudou a melhorar a trilha, e a trilha ficou ali até hoje. Tem gente subindo no monte, orando naquele monte lá, porque é maravilhoso isso. Até Maria Helena subiu naquele monte lá. Maria Helena, até Andréia subiu. Eu lembro de pessoas que subiram no monte lá. Porque, amado, preparar o caminho é sempre mais difícil. No Brasil, por exemplo, nós temos o Tratado de Tordesilhas, história do Brasil, Nós sabemos que os bandeirantes tiveram um trabalho imenso para poder chegar na região central do Brasil. É uma dificuldade, deve ter morrido muita gente. A outra coisa também, aqueles que criaram a Transamazônica na época, lembra que depois virou mato, mas para invadir, passar um risco no meio da Amazônia, aquelas pessoas que preparam o caminho são pessoas que sacrificam muito. E João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Ele tinha uma unção muito forte do Espírito Santo, é uma unção de Deus. E Jesus coroou ele, falou: poxa, quem é esse, que vem assim para poder, se manifestou ali de uma forma, parecia um caniço agitado no meio do deserto. Jesus fala, um caniço que não se quebra, um caniço que fervorosamente não deixou de batizar pessoas para o quê? Para o arrependimento. Então, a missão de João Batista foi muito forte, preparando o caminho, dizendo: o reino de Deus está próximo, e aquele que vai vir após mim, ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Então, o João Batista foi, quando eu falei ontem, preguei sobre ele, eu queria falar muito mais. Eu até falei: vou terminar o culto 11h30, meia-noite, porque João Batista foi um homem de Deus, um homem que desbravou, depois de 400 anos, que a palavra de Deus ali não se falava, não se havia manifestação de Deus. É uma coisa que estava um vazio, ficou uma lacuna, ficou um hiato, ficou uma brecha muito grande, que Deus não se manifestava, em virtude do pecado do povo, em virtude das buscas de outros deuses. Então, com certeza ali você vê que João Batista foi um precursor abençoado por Deus, nascido de Isabel, uma mulher que era estéril. Então Deus preparou um caminho e preparou uma pessoa muito especial, que foi João Batista. Por isso que Jesus Cristo falou que ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Então é muito importante a gente entender isso, amados, Eu falei isso ontem, mas eu não pude explanar isso que eu estou falando hoje para você. Que João Batista foi um homem que buscou a presença de Deus e que desbravou, foi um bandeirante, como eu falei no Brasil, aquele que adentrou o Brasil para dentro para poder
quebrar todas as linhas que tinham traçados para poder fazer o Brasil grande como é, os bandeirantes que entraram para dentro ali para poder desbravar. Também a Transamazônica, como você tem, imagina abrir um risco no meio da Amazônia para poder dizer, não, essa Amazônia é nossa. Né? Foi até a época de Castelo Branco que ele diz, ou entrega a Amazônia ou integra. Então ele resolveu fazer, mas não era bem a solução. A Transamazônica se transformou depois, veio mato, e pessoas depois não tiveram o mesmo pensamento. Mas quando você desbrava, quando você abre um caminho, é muito difícil. E João Batista, depois de 400 anos, que a palavra de Deus não era as profecias, Deus não falava, não se pronunciava mais na terra, 400 anos, aquele ato, aquele espaço tão grande, de repente surge um homem, nascido de Isabel, de uma mulher que era estéril, e João Batista nasce ali como primo de Jesus, né? E de repente ele vai preparar o caminho para Jesus. Muito difícil, amados, muito difícil. Ele chegou e falando para os fariseus que, vocês vêm em mim agora para ser batizado por mim, para fugir da ira vindoura. Eis que o machado está posto à raiz. Ele começou a colocar coisas ali importantes que ninguém colocava, então Deus estava sobre ele. Aquele profeta que veio naquele espaço, naquele momento, Jesus Cristo exaltou ele, parece um caniço agitado de um lado para o outro no meio do deserto, comendo mel silvestre, gafanhoto e mel silvestre, uma pessoa totalmente entregue ao Senhor. Né? E o que aconteceu, amados? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, como eu falei lá com vocês, né? Isso foi tremendo, mas eu tenho que colocar essas virtudes de João Batista, esse precursor João Batista, esse que abriu o caminho e disse, está vindo o reino de Deus, ou seja, Jesus estava vindo, batizou Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, não, eu não posso batizar você, Jesus, você vem a mim, mas não, eu que tenho que ser batizado por você. Mas Jesus, para que se cumpra toda justiça, eu quero honrar você, João Batista, que o trabalho que você está fazendo é o batismo de arrependimento, não é o batismo cristão, não. O batismo cristão é o batismo de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João Batista é o batismo do arrependimento, para que ali pudesse entrar, abrir o caminho, preparar o caminho para que Jesus pudesse manifestar a graça de Deus, a verdade e graça de Deus, né? Então, isso é muito importante eu ter falado, eu não falei, comentei muito sobre isso ontem, mas estou comentando agora sobre essa importância de você ter João Batista aqui como esse precursor, esse que preparou o caminho. Como preparar o caminho é muito importante. Mas, amados, João Batista, quando esteve preso, ele perguntou aos seus discípulos se Jesus era o Messias. Eu me ative a esta palavra, porque é algo que nos traz o quê? Como é que pode um homem que fez tudo aquilo, cheio do Espírito Santo, se esvaziar? Por quê? Porque nós também podemos nos esvaziar. Nós, quanto mais buscarmos a Deus, nós podemos nos esvaziar, mas só que nós temos que estar sempre ávidos à presença de Deus. Aí eu falei sobre Davi, que subiu lá no terraço, se distraiu, e aí aconteceu o que aconteceu com ele, desgraçou a família dele, né? Mas ele se arrependeu, mas ele firmou os passos, porque ele tinha um coração arrependido. Aquilo que João Batista pregou, um coração que se arrependeu de seus pecados, e Deus o acolheu mais uma vez, e o tornou aquele rei importante, como diz em Atos capítulo 14, um rei segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo que fala sobre isso, um rei segundo o coração de Deus, porque se arrependia, né? E nós podemos também querer ver sobre o que eu falei sobre as prisões. Muitas pessoas são presas por situações, né? Quando fica afastado da verdade de Deus, podemos duvidar daquilo que está acontecendo no reino e nos colocar até contra, como aconteceu com Judas. Eu até falei que Judas estava naqueles 70 que tantos milagres fizeram, né? Mas quando a visão de Judas, ela foi distorcida, porque ela pensou que Jesus Cristo fosse devolver como Davi
o reinado, como Davi fez, né? Tomar as terras, tirar a escravidão deixar de ser uma nação dependente de Roma, né? Se libertar de Roma. Então ele estava com uma visão totalmente diferente e via Jesus fazendo os milagres. Jesus fez tudo, Jesus continua ali, mas o problema nosso é a nossa visão. Quando o seu corpo, quando os seus olhos são luz, todo o seu corpo fica iluminado, né? Quando eu falei aqui da frase que eu achei aqui do cartãozinho de Ana, que eu vi aqui, quando o nosso lado de dentro está bem, né? Quando tem Jesus, quando está alimentando Jesus dentro de você, esse Jesus vem para fora, ele se transborda. Quando a gente fala, estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de Jesus Cristo, porque ele mora dentro de mim, quando diz Hebreus capítulo 3, tem sempre batido nessa tecla, e aí transborda, mano. O que vai transbordar? Aquilo que está dentro de você. O que contamina o homem não é o que Jesus falou, que não entra pela boca, e sim aquilo que sai da sua boca, é porque sai do seu coração. Se seu coração está cheio de Deus, cheio de Jesus Cristo, a sua boca vai inspirar o quê? Vai imprimir o quê? É glória de Deus. Não vai imprimir palavrão, nem coisas que chocam as pessoas, não, vai palavras de edificação, né? O que está cheio dentro de você, o que está dentro de você está bem, e isso para fora vai virar um espelho daquilo que está dentro de você. A gente tem que se converter de dentro para fora, não de fora para dentro. Da fora para dentro vem o Espírito Santo, glória a Deus, mas ele quer nascer de novo, nascer de Deus, fazer nova criatura, né? E João Batista, quando esteve preso, eu falei, né, que ele ficou lá, ele ficou longe da presença de Jesus, longe da presença. E o ministério de Jesus começou a caminhar de tal forma que cresceu. E uma coisa importante que Jesus falou, quando o texto, né, Jesus Messias, João Batista duvidou que ele era o Messias e mandou os seus discípulos perguntar, né, em Mateus 11:2 que eu falei. O texto que é objeto da sua dúvida é o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Ele mesmo batizou Jesus. Muitas vezes, amadas pessoas, entram na igreja, calcam os pés no Evangelho de Cristo, mas muitas vezes se afastam. Como assim calcam os pés no Evangelho de Cristo? Né? Calcar os pés, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 28 aqui, eu vou ler para vocês, capítulo 10, versículo 28. Aqui, ó, capítulo 10, versículo 28. Vamos ver, 25. Porque se vivemos, 25, perdão. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia de Deus se aproxima. Também sabemos disso. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, daqui versículo 26, já não resta sacrifícios pelo pecado. A gente conheceu a verdade, a gente vai esquecer de Jesus. Amados, por que existe uma igreja? Porque ali é uma casa separada para você receber de Deus, né? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, versículo 27, e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, amados, é fundamental que nós nos enchemos do Espírito, como você está ouvindo aqui agora, cheio da graça, para transbordar o que? O que está dentro. Jesus precisa de alimento. Aquele Jesus está dentro de você, se alimenta da palavra, se alimenta da comunhão, se alimenta da unção, da graça e principalmente dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito: amor, benignidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio, porque isso é um fruto que Jesus quer se alimentar.
Você não pode ser uma pessoa mentirosa. O pai da mentira é o diabo. Então você não pode alimentar o seu interior com mentira. Você tem que não deslugar ao diabo, não pode dar lugar ao diabo, né? Você tem que fazer com que você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, procurar ser benéfico, pacificador, bem-aventurado o pacificador. Por que o pacificador? Porque o pacificador será chamado filho de Deus. Está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que querem o bem do reino de Deus, não pensa só nas pessoas, mas pensa no reino. E quando você pensa no reino, você pensa no seu semelhante, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo, aleluia. Então, isso aqui é muito importante. O que Jesus quer que nós façamos, ó? Que façamos esse Jesus se manifestar. Para ele se manifestar, não é subir só no monte, não. Pode subir no monte, é bênção, mas é também se buscar a presença de Deus, se separar para Deus, se santificar. Sem santificação ninguém verá o Senhor, para que não brote nenhuma raiz de amargura dentro de você, de tristeza, de dor, de mágoa. Não, nós temos que estar nos alimentando, porque isso acontece. Ninguém diz que não acontece, que acontece sim, acontece sim. O ministério de Jesus já havia começado, as notícias sobre as grandezas feitas de Jesus começaram a correr por todo Israel. Então, a fama de Jesus. Eu queria ler um texto com vocês que está aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 a 53. Olha o que Jesus fala, como a igreja deve funcionar. Como deve funcionar, né? Como eu e você devemos funcionar. A igreja não é a parede, né? Jesus foi outra vez para Caná de Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi procurar Jesus. Ele foi na casa de Jesus. Ele foi na casa de Deus. Porque, amados, quando você está em algum lugar e você tem Jesus, atrai pessoas. Atrai pessoas. Nunca me esqueci uma vez que a vizinha aqui chegou para mim, eu estava indo para o trabalho, correndo atrasado, querendo pegar o ônibus, que eu sabia que hoje ia passar naquela hora, e eu olhei aqui e falei assim, ela me chamou, por favor, seu Luiz, minha filha está internada, em estado grave, teve água na pleura, e está à beira da morte, está para fazer, por favor, ora por ela. Eu olhei, o ônibus passou, falei, o ônibus vai passar, mas eu dei atenção a ela, e ali quando eu dei atenção a ela, eu orei pela filha dela. E fui correndo para pegar o ônibus e perdi o ônibus. O ônibus passou e perdi o ônibus. Amados, logo depois veio um outro ônibus. Eu peguei o outro ônibus, era o 770 aqui, que vai para o Rio. Eu ia para o trabalho. E quando eu fui para o trabalho, quando eu estava indo para o trabalho, veio um outro ônibus, né? Aquele que eu perdi, veio um outro atrás, vazio. Eu sentei no melhor banquinho lá, fiquei esperando. Quando chegou no Largo da Batalha, mais à frente ali, aquele ônibus que estava na frente enguiçou. Todos os passageiros tiveram que voltar e entrar no ônibus que eu estava. Aí Deus fala comigo. Quando você entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, o mais ele fará. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Eu peguei o ônibus, que justamente se eu pegasse o outro seria pior. Então eu fiquei ali, grato a Deus. Mas não foi só isso. No dia seguinte, quando eu saí de casa no portão, a senhora veio para mim, era uma senhora humilde, me abraçou, me falou, eu falei, o que houve? A minha filha, ontem, quando o senhor orou, minha filha saiu do coma e foi curada. Eu falei, Jesus Cristo, como é bom fazer com que esse Jesus vá para... Toda vez que eu passava depois ali, ela queria até se ajoelhar. Eu falei, não, mas não sou eu, é Jesus Cristo. Jesus quer fazer diferença na vida dos filhos dela. Eu orei com os filhos, orei com tudo da família. Deus quer fazer que você seja, que o Espírito de Deus dentro de você, Jesus dentro de você se manifeste. É isso que é a glória de Deus. Então, olha só o que diz aqui. Quando ouviu dizer que Jesus vinha da Judéia, quando ouviu dizer que Maria Helena,
Rosângela, todos vocês que estão assistindo, Valquíria, Eliette, Elisete, que vocês viram, aqui vem Jesus junto com vocês. Eu quero buscar essa pessoa porque ela vai estender as mãos e vai orar e vai mudar a minha vida. Vai me trazer uma palavra de edificação, de verdade. E aí, amados, olha só, esse Jesus que está dentro de nós, vindo da Judéia para cá, e foi e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. É Jesus que disse isso, está aqui, no versículo 48. Se vocês não virem sinais, a igreja tem que ter sinais. Ah, pastor, Jesus tem que salvar. Não, Jesus ele está pronto para salvar e está dentro de você. Mas se vir sinais, eles vão crer que você tem Jesus dentro de você. Que o mesmo Jesus do passado está aqui, na personalidade de você, dentro de você. Jesus está vivo. Ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou, mas ele mandou o Espírito dele para ficar em você e em mim, para que nós possamos também manifestar isso a outras pessoas. Eu profetizo que este ano é um ano de muitos milagres na nossa igreja. Muitos milagres. E eu creio, amados, que quando nós somos curados, Deus quer manifestar que essa cura se estenda a outras pessoas. E aí o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá. Eu não vou lá não. Vá, o seu filho vai viver. Jesus não precisou ir lá. Mas tinha internet, ele orou pelo telefone, orou pelo WhatsApp, Não, vá. Basta uma palavra e o seu servo vai ser curado. Isso é Mateus capítulo 8, eu estou lendo aqui em João capítulo 4. Vá, ele vai ser curado. Quando você chegar lá, você é o emissário. Quando você chegar lá, você vai ver que ele vai ser curado. Eu mandei uma palavra. Vá, e seu filho vai ver. O homem creu na palavra de Jesus. Você crê? Recebe a cura, recebe o milagre de Deus, recebe o sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que o seu filho estava vivo. Então perguntou ele: vem cá, mas que horas foi que isso aconteceu? Que o meu filho se sentiu melhor? Foi ontem, a 1h a febre baixou. Pastor, está escrito isso na tua Bíblia? Está escrito aqui 1h. A febre baixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa, agarrou o CD, e toda a sua casa creram. A casa vai crer. Deus quer fazer e manifestar através de você, através de mim. E eu quero dar oportunidade para você fazer isso, amados. O Evangelho, eu falei ontem, o John Wesley, fundador do Metodismo, ele pregava na igreja anglicana, ele era um sacerdote anglicano. Proibiram ele de pregar lá dentro. Ele falou: seu mundo é minha paróquia. E foi pregar nas minas de carvão, cooperar na rua. Quantas pessoas foram curadas? Sabe quantas pessoas ficaram convertidas na Inglaterra no século XVIII, depois que ele faleceu em 1791? 70 mil pessoas na Inglaterra, 70 mil, isso pela estatística daquela época, que não dava 70 mil na Inglaterra e 70 mil nos Estados Unidos. Sem contar com os outros lugares que ele foi, com certeza teve mais gente. Deus quer usar você. Jesus está aqui, Jesus está na sua casa. O Espírito Santo sopra, enche, glorifica esse Deus maravilhoso que Ele está aqui, está aí. Ele é Deus, Ele é Senhor da vida, Ele é unção pura. Oh Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que preparou o caminho através de João Batista. João Batista, ele teve um momento de dificuldade porque estava longe da palavra, mas mesmo assim ele sabia. Vá lá, meus discípulos, procura saber. E Jesus mandou dizer, o que Jesus mandou dizer para ele quando ele foi lá? Os cegos enxergam,
Ó, Jesus foi outra vez a Caná, né? Quando ele falou de Jesus, ele diz: diga para João Batista, os cegos enxergam, os cocos, eu ver aqui, Jesus respondendo disse: ide anunciar a João que estejais ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregados. Aos pobres estão sendo pregados o evangelho. Está dando comida, não está dando, está sendo pregado o evangelho. Aos pobres está sendo pregado o evangelho, porque temos que ensinar eles a pescar, né? Para eles poderem ser felizes, né? Mateus 11, 4 e 5. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Senhor, muito obrigado, papai, por mais uma vez estar aqui, Senhor Deus, junto com este grupo e com aqueles que vão ouvir e com que eles também vão compartilhar para que possam pessoas serem alcançadas. Como ontem, Senhor Deus, eu vi pessoas com que eu orei, pus as mãos e vi a glória do Senhor lá fora, Pai, sendo manifesta no poder de Deus. Manifesta, Senhor Deus, a vida de cada um. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a ação do teu Espírito Santo em cada uma delas. Recebe e crê. E que esse Jesus dentro de você se manifeste a muitas pessoas. Esse foi profetiza 2025 para você. Você vai ver quantos milagres eu já fazia, quantas alegrias nós vamos compartilhar que Jesus está vivo dentro de nós. Fica na paz de Jesus e até domingo de manhã estou lá na escola dominical e domingo à noite no culto de louvor e adoração. Doido para falar de Jesus mais uma vez. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí, Rosângela. Eu creio. Toma posse. Em nome de Jesus, Valquíria, todo mundo. Oh, glória a Deus. Fique na paz, Elisete. Deus abençoe todos vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. E Cristo Jesus ama mais do que eu. Muito. Deu a vida por vocês. Fique na paz de Jesus. Tchau, tchau.